irmão, minha irmã, Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Hoje eu quero partilhar com você parte do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que narra a experiência de dois discípulos que caminhavam em direção a um povoado de nome Emaús, que distava aproximadamente uns 10 quilômetros de Jerusalém. Aqueles discípulos estavam cabisbaixos, tristes, abatidos, sem alegria e sem esperança. Então Jesus se aproxima deles e pergunta o que havia acontecido, por que eles estavam assim. Então eles, surpresos pela pergunta de Jesus, por entender que Jesus seria a única pessoa que não sabia o que havia acontecido naqueles dias em Jerusalém. Então eles narram que era em Jesus que eles depositaram toda a esperança, mas agora, diante do que havia acontecido, então eles não tinham mais esperança. Jesus então começa a discorrer para eles a respeito do que os profetas disseram, o que era necessário que assim acontecesse, mas que também ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eles não compreenderam, eles não entenderam, mesmo Jesus era discorrendo de maneira tão clara sobre o que os profetas disseram. Quando vão se aproximando de Emaús, Jesus faz menção de continuar andando. Então, no versículo 29 deste mesmo capítulo, o que aqueles discípulos disseram fez toda a diferença na vida deles para todo o sempre. Eles disseram assim: Senhor, fica conosco, porque já se faz tarde e o dia declina. Então diz que Jesus entra na casa deles e fica com eles. E à mesa com eles, Jesus pega o pão e parte, e enquanto está dando graças, os olhos daqueles homens se abriram e eles perceberam que era Jesus. Quando eles percebem, então Jesus desaparece. E eles começam a conversar entre si, dizendo como o coração deles se aquecia enquanto Jesus falava. Mas os olhos deles só se abriram quando eles disseram: Senhor, fica conosco. É quando Jesus entra na casa deles e parte o pão, que os olhos deles se abriram e eles perceberam que era o Senhor. Esta palavra, fica conosco, foi o que fez toda a diferença na vida deles. A convicção de que Jesus estava com eles fez com que eles retornassem a Jerusalém. É interessante, eles saíram de Jerusalém em pleno sol. Chegou em Emaús, já escurecendo. Mas apesar do sol forte, eles não tinham luz. Agora eles saem de Emaús durante a noite, em direção a Jerusalém, mas embaixo de luz. A luz que Deus havia dado para eles. Pela convicção de que Jesus estava com eles. Senhor, fica conosco. Por esta convicção, a alegria deles foi restaurada. A esperança deles foi restaurada. A comunhão deles com os demais discípulos foi restaurada. Por esta convicção de que Jesus estava com eles. O Senhor deixou algumas promessas para nós. Dentre elas, uma que você não pode esquecer, que está em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa do nosso Senhor.
Mas nem todas as pessoas têm esta convicção de que Ele está conosco. Foi esta convicção que fez toda a diferença na vida daqueles discípulos. É esta convicção que fará toda a diferença na sua vida. Eles saíram de Emaús e retornaram ao lugar de adoração, ao lugar de oração, ao lugar da presença de Deus. Por quê? Porque estavam convictos de que Deus estava com eles. É esta convicção que mudará para sempre a sua vida.